Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Números, capítulo 31. Vamos lá? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Raquém, e a Zur, e a Hur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel também, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitões das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que foram as que foram, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se purificará com a água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazer a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas, da metade dos filhos de Israel,
tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi o número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separará dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi A metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Amém? Vamos lá de reflexão? Você já percebeu como algumas batalhas precisam ser enfrentadas até o fim? Em Números capítulo 31, Deus envia o povo para uma batalha. Não era por vingança, era por justiça. Depois da vitória, ainda houve um processo de purificação. Não bastava vencer, era preciso permanecer santo. A mensagem é simples e forte. Nem toda vitória termina na batalha. Depois de vencer, continue guardando o coração, tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu vou permanecer firme, e envia para alguém que precisa lembrar que a vitória também exige vigilância, tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz, até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.